Porque até para afogar as mágoas hoje em dia, quando tem uma noite trágica como o São Paulo teve ontem, hoje o torcedor e a população de modo geral tá com as barbas de molho, né, como diria o outro, porque depois dos casos que nós tivemos nos últimos dias de contaminação por metanol, depois de pessoas que consumiram bebidas alcoólicas em bares, drinks, aqueles drinks simples, o sujeito senta ali no bar, pede uma caipirinha, que ele pensa ser inofensivo, apesar das complicações que o álcool pode trazer para ele, mas na sequência a gente teve casos graves e mortes provocadas por essa ingestão de bebidas. O governo federal, né, emitiu alerta já no fim da semana passada. Hoje a Polícia Federal disse que vai investigar a origem da contaminação dessas bebidas em São Paulo e verificar a possibilidade de outros casos espalhados pelo Brasil. O Rafael Procópio está conosco direto de Brasília. Tem mais detalhes para a gente, né, Rafael? Boa tarde para você. Oi, Cris. Oi, Zaidan. Boa terça-feira para vocês, para todo mundo que está com a gente. A Procópio. Polícia Federal vai investigar os casos envolvendo essas intoxicações por metanol que chamaram atenção aí no estado de São Paulo nesses últimos dias. Até então, foram 10 casos com 3 mortes confirmadas. Essas informações foram trazidas em uma coletiva conjunta que aconteceu mais cedo aqui em Brasília, do Ministério da Justiça com o Ministério da Saúde. A federalização da investigação vem com as possibilidades já apontadas no inquérito até então, de que crimes envolvendo a falsificação de bebidas podem estar acontecendo em outros estados, como afirma o ministro Ricardo Lewandowski, que a gente vai ouvir um trechinho agora. Nós determinamos ao doutor Andrei Rodrigues, que é o nosso diretor-geral da Polícia Federal, que abrisse um inquérito policial para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição, que, ao que tudo indica, transcende os limites de um único estado. Os casos de intoxicação por metanol, pessoal, são anormais na série histórica, de acordo com o Ministério da Saúde. Em geral, são 20 casos por ano e geralmente em população vulnerável, como pessoas em situação de rua. Ou seja, só nesse surto em São Paulo, metade da média já foi alcançada. Entre as ações do Ministério da Saúde está uma publicação de uma nova portaria que vai acontecer ainda hoje, com diretrizes para as secretarias de saúde municipais e estaduais, reforçando como proceder em possíveis casos de intoxicação por metanol. O ministro Alexandre Padilha, da Saúde, ressaltou que os principais cuidados para evitar a contaminação são principalmente ter certeza da procedência da bebida que está sendo ingerida. Ele também também explicou, na verdade, alguns dos principais sintomas da intoxicação e nós vamos ouvir agora. A primeira coisa que aparece é a dor, uma dor muito diferente, porque é uma dor incólica. Então é uma dor diferente do que normalmente. As pessoas, às vezes, quando fazem ingesta de bebida alcoólica, sentem uma queimação, né? Fala que está com azia, aquela coisa da ressaca. Não é a queimação, não é a azia, segundo qualquer percepção de alteração visual. Por isso que as pessoas começam a perceber, às vezes, algum tipo de alteração visual, né? Começa a ver luzes, flashes e até o risco de perda visual. Isso acontece de imediato? Não acontece de imediato. Sentiu 12 horas depois, pode ser intoxicação por metanol. Sentiu 24 horas depois, pode ser intoxicação por metanol. Ao suspeitar de uma intoxicação após ingerir bebida alcoólica, a pessoa deve procurar imediatamente uma unidade de saúde. Essa é uma das recomendações do Ministério, que também recomenda aí a hidratação, dizendo que ela é fundamental antes de consumir qualquer tipo de bebida e pode, inclusive, auxiliar no tratamento em caso de contaminação, mas a tônica é a mesma. Suspeita de intoxicação por metanol, procurar a unidade de saúde mais próxima. Volto com vocês, pessoal. Obrigado, Rafael Procópio. O governo federal, a Polícia Federal, disse que há indícios de envolvimento do crime organizado com esses casos de intoxicação aqui em São Paulo. O governo de São Paulo nega, diz que o governador de São Paulo até disse, falou, agora tudo que acontece em São Paulo tem envolvimento do PCC, não é bem por aí. Até agora não tem nenhum traço, nenhum sinal de que o crime organizado esteja por trás desta onda de contaminação aqui no estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas que confirmou 5 mortes já aqui no estado de São Paulo, provocadas por intoxicação semelhante a essa por metanol. O governador que anunciou algumas medidas aqui por parte do Palácio dos Bandeirantes, da equipe do governo de São Paulo, para tentar conter essa onda de contaminação e investigar toda essas suspeitas que existem sobre essa rede de distribuição de bebidas aqui no estado. Nós temos um problema que não é só do estado de São Paulo, é um problema de Brasil. Nós vamos ter que pensar realmente como fazer a fiscalização dessas bebidas para diminuir a incidência dessas bebidas adulteradas, dessas bebidas fraudadas, dessas bebidas clandestinas,
que é um problema não só fiscal, um problema de evasão tributária, mas é um problema de saúde pública, como a gente está vendo agora, onde um problema de manipulação pode gerar realmente os efeitos que a gente está vendo agora, efeitos graves para a segurança da população. Então, de medidas imediatas, agora a gente pode destacar a criação do comitê de crise, né, a interdição cautelar dos estabelecimentos, o estabelecimento de 2 mecanismos rápidos de denúncia, o Disco 181 e também o canal específico do PROCON, essa estruturação da rede de saúde e as operações combinadas Secretaria de Fazenda mais Polícia Civil. Ô Zaidan, tudo isso, claro, vai ser investigado, esse produto vai ser rastreado na medida que for possível ser rastreado, né? Porque o crime organizado, se atuou nessa frente, não vai deixar, ou vai tentar não deixar muitos rastros. Claro que a polícia sempre tem os mecanismos e as ferramentas para chegar até quem foi o responsável por isso. Bebida adulterada, a gente sempre ouviu falar, né, Zaidan? Vez ou outra, a gente registra, inclusive aqui na programação, casos de contaminação por bebida adulterada. Agora a coisa parece ser um pouco maior. E aí eu fico pensando no dia seguinte, porque mexe com uma questão que é a confiança do consumidor. Gera uma crise gigantesca de confiança do consumidor que, por muito tempo, certamente vai reverberar ainda nos padrões de consumo e rotina nas cidades pelo Brasil, o que está acontecendo agora, e principalmente aqui em São Paulo, né? A adulteração, né, Pavec, ela tem uma causa óbvia, que é ganhar mais dinheiro, gastar menos, ter um custo menor na produção e com isso ter um faturamento maior, gastar menos com a compra dos fornecedores. O metanol, ele é o álcool extraído do metano, extraído de um gás. E há um problema terrível nesses casos, porque ele não tem cheiro diferente, o cheiro dele que ele vai deixar na bebida é o mesmíssimo do álcool, então o consumidor não nota a diferença, e ele não altera o gosto da bebida. Então o consumidor não nota diferença alguma. Nós temos no Brasil um problema sério, isso tem a ver com fiscalização insuficiente e com punição insuficiente. A punição que não é aquela necessária para constranger, para provocar o receio de quem pensa em cometer um ato como esse, de adulterar um produto. Mas você tem adulteração de combustível, adulteração de bebida alcoólica e de leite, até leite, né? Que é uma coisa que provavelmente crianças tomarão, né? E os caras não querem saber. Você tem casos de adulteração, claro que são minoritários, né? A maioria dos produtores e distribuidores, eles fazem o trabalho correto, adequado, com toda a fiscalização, com toda a responsabilidade, com todo o cuidado. Mas há aqueles que resolvem ter lucro mais fácil e completamente indiferentes às consequências. Porque se você contamina leite, você está colocando em risco a vida de pessoas, inclusive de crianças. Se você contamina, adultera o combustível, você está cometendo 2 crimes, né? Além da adulteração em si, você pode produzir um prejuízo seríssimo para o consumidor. Você pode detonar um motor de um carro, de uma moto, de um ônibus, de um caminhão. E no caso da adulteração da bebida, o que se percebe, primeiro, são muitos casos. Depois, em pontos bem diferentes, desde bares mais tidos como sofisticados até o boteco da esquina. E agora, com a Polícia Federal investigando, e a investigação ela parte de uma premissa que é uma obviedade. Isso não ficou só em São Paulo. Isso não ficou só em São Paulo. Então, provavelmente, outros estados receberam bebidas adulteradas. E a consequência pode ser a morte. Isso é muito, muito, muito grave, né? Então, é preciso aumentar a punição, aumentar a fiscalização e, claro, nesse caso específico, chegar logo à origem, né? Chegar à origem. O Tarcísio falava-se
que não há ainda nada que aponte para crime organizado. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso vai se descobrir depois. O importante é seguir o caminho, fazer uma investigação inteligente, competente, para chegar à causa. E aí, inibir que isso se repita, né? Com punição séria e com a demonstração de que quem fizer isso não vai ficar escondido, vai ser encontrado, né, Paulo? Ah, sem dúvida, sem dúvida.